Então estamos aí, né? Está dizendo que está transmitindo, então está transmitindo, né? Vamos ver como é que está aí a função. Ver se realmente está transmitindo. Sim, está transmitindo. Agora eu fiz o teste, né? Então tá, pessoal. Estamos aí mais uma vez aí transmitindo para todos vocês aí que me acompanham. Muito obrigado a todos, né? Estamos aí fazendo mais uma transmissão. Antes de mais nada, deixe seu like aí. Te inscreve aí para acompanhar o conteúdo do canal. Para você aí que gosta de um conteúdo aí retrô, eu vou estar buscando aí um conteúdo aí mais antigo. E nesse quadro aqui, pelo menos esse aí que eu estou inventando aqui, eu vou comentar sobre as principais atualidades que acontecem aí no Brasil e pelo mundo quando tiver, né? Apesar da gente estar no momento, né, crítico aí, que nós estamos vivendo um momento de guerra, né? Infelizmente, né, passando por isso, espero que os conflitos acabem, né? Mas isso aí às vezes é querer, não é poder, né? Então tá, pessoal. Vamos comentar então os principais temas de hoje, né? Então vamos começar com o primeiro tema, a primeira abordagem de hoje, que vai ser esse aí, né? Cara, isso é uma coisa muito séria, né? Então vamos lá. Google avalia limitar atuação no Brasil por mudanças no marco civil, né? Presidente da empresa afirma que alterações no artigo 19 podem resultar em remoção ampla de conteúdo e menor participação no país, né? Essa aí é uma matéria da Poder 360 que eu resolvi separar, né? Eu vou estar separando uma matéria, eu vejo a sua veracidade, né, para ver se realmente essas matérias estão em vários veículos de comunicação, para realmente saber se isso aí é um fato concreto, um fato verídico. E mesmo assim, às vezes os veículos de comunicação erram, né? Mas eu vou tentar sempre me basear em fatos, né? Quando eu vejo que é um veículo de comunicação sozinho, solitário, falando alguma coisa, eu realmente vou ficar com o pé atrás e aí eu não vou publicar ou não vou comentar sobre a situação, né? Não deixe de me seguir aí nas minhas principais redes sociais e para quem quer acompanhar um conteúdo aí com uma abordagem assim bem séria, procurando sempre um conteúdo real, assim, sem ser fake, né? Pode te escrever aí que com certeza eu vou tentar sempre abordar as matérias de uma forma bem interessante e mais em cima do muro do que muita gente aí, né? Cara, esse negócio aqui do Google, né? Dessa avaliação, isso aí é uma coisa muito séria, porque a justiça aí tá fazendo votação e eles querem penalizar, né, as plataformas digitais, caso, dependendo do que a pessoa venha falar, entendeu? Isso é uma coisa muito grave, entendeu? A gente está caminhando, eu acho que o Brasil, em vez de evoluir nas plataformas digitais, a gente está retrocedendo nas plataformas digitais. Isso a gente não sabe ainda o que pode acontecer, e qual vai ser a atitude das plataformas digitais, porque, pô, se uma pessoa ofende, coisa e tal, na plataforma digital, eu vi várias pessoas, vários jornalistas, várias pessoas de vários veículos de comunicação comentando sobre o assunto, né? Então, eu analisei bem, assim, para poder ver, assim, o que eu acho relacionado a isso, e dentro do contexto que eu pude observar, né, existem vários fatores importantes, né? O mais importante deles é até que ponto isso vai chegar. Porque, tipo assim, ó, temos a liberdade de expressão e quais as pessoas que vão julgar isso aí para dizer o que é proibido, o que não é proibido, se você vai poder realmente criticar os governos, né? E as coisas que estão acontecendo realmente de fato. De repente isso aí pode chegar que só os grandes veículos de comunicação, que hoje em dia eles estão perdendo o monopólio porque as pessoas estão publicando a verdade do que acontece realmente, entendeu? E há uma grande manipulação da realidade, como um todo assim dos veículos ou daqueles que são chamados de consórcio de grande mídia. Se eles estão perdendo a popularidade é porque o povo está vendo que a realidade da qual eles pregam, principalmente na área política, eu não estou falando de matérias, que nem tu faz matéria de fofoca, faz matéria sobre saúde, faz matéria sobre o que quiser. Não, eu estou falando matérias relacionadas à vida real do brasileiro e à política, né? Então isso aí é uma coisa que, se as pessoas forem analisar, né, isso é uma coisa séria, né? Porque hoje em dia as pessoas dentro da internet elas ganharam voz, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, se tu publica uma coisa,
na internet, a pessoa, ela mesma pode ir lá pesquisar e pode ver se aquilo que realmente tu está publicando é verdade. Lógico que existem várias pessoas que publicam mentiras nas redes sociais. Mas, por exemplo, assim, ó, eu fui lá, pesquisei, fui lá, procurei um tema, uma abordagem lá, que teve ali para ver tratar sobre o tema. Mas eu sei que isso aí é real. Eu sei que isso aí aconteceu de fato, eu sei que isso aí é um fato, eu sei que esse fato está em vários veículos de comunicação, não é só apenas num, como se fosse o Poder 360, ele vai estar no CNN, ele vai estar no G1, ele vai estar no UOL, embora todo mundo já tenha percebido que eles têm, como é que eles têm um lado político, entendeu? E muitas vezes eles ficam jogando só para esse lado e não esquecem o povo e vê que às vezes o povo brasileiro ele não é tipo assim, ó, só porque a pessoa não concorda contigo não quer dizer que a pessoa inclusive seja de direita. O problema é que está tentando rotular todo mundo como direita e até mesmo como bolsonarista. Lógico que existem bolsonaristas, lógico, eles são muito críticos ao sistema, e isso aí não há sombra de dúvida nenhuma. E temos excelentes, né, políticos envolvidos a isso, né, que dão uma margem. Agora, nós precisamos do questionamento, nós precisamos de uma rede social livre justamente porque todos nós merecemos ter vozes, não só a oligarquia do poder lá de Brasília, né, que está fazendo de tudo para ficar cada vez mais distante do povo. E é isso que está acontecendo, embora eles não queiram ver, essa é a realidade que está acontecendo no Brasil. E lá os poderosos, esses poderosos estão cada vez mais distantes da realidade brasileira. Isso é um fato. E agora, se eles forem calar as redes sociais, isso eu vejo como uma coisa grave e eles realmente não estão percebendo que isso é uma coisa que vai afetar inclusive eles mesmos, entendeu? É uma coisa bem séria, não é uma coisa assim fictícia, né? A gente está vendo isso é uma situação bem real. Terminando essa pauta, né? Agora vamos para outra pautinha, né? Bom, eu andei acompanhando, né, o desenvolvimento aí de como está indo, né, o atual presidente brasileiro, o Lula, né, teve várias pesquisas, mas eu vou comentar dessa última pesquisa, a aprovação da administração do presidente Lula. Ele saiu de 50,4, né, que é o pessoal que desaprova, né, em janeiro. Agora em fevereiro ele passou para 55, depois para abril foi para 57,4% e depois caiu um pouquinho a desaprovação para 56,7%. Nós temos que ver que isso aí é a maior desaprovação que se tem notícia assim até hoje, né, na história sobre a sua gestão. E essa desaprovação é muito maior, né, do que as gestões anteriores do atual presidente do Brasil. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que isso aí há uma grande possibilidade dele não se eleger, entende? O público brasileiro não está gostando da administração. A gente está vendo um governo que está cometendo inúmeros erros, inúmeros tipos de erros, e principalmente isso mais voltado à população brasileira. A população brasileira é a que mais está sentindo com os erros. E o pior de tudo, nós estamos vivendo num Brasil onde cada vez mais é aumentado taxas, impostos e arrecadação. E isso está espremendo a população brasileira. E as pessoas estão desconfiando muito assim das respostas políticas relacionadas ao IBGE, porque está melhorando. Entendeu? Mas as pessoas próximas, que são do mundo real, a gente sabe quanto está difícil. A gente sabe que quando você vai no mercado, as coisas estão com uns preços absurdos. Existem coisas assim que até baixa o preço, coisa e tal, mas gradativamente o que acontece? O preço está sempre aumentando. Ele não tem um parâmetro, ele até pode baixar assim, tá, temos os dias do arroz, o dia da carne, o dia não sei o que, eles até baixam um pouco. Mas gradativamente eles continuam inflacionando, eles continuam aumentando, entendeu?
Eu tô dizendo assim, tipo, tem um dia, vamos dizer, a feira do pão, mas aí porque tu tá comprando uma coisa para chegar o novo e aí tem que vender o velho para comprar o novo para poder repassar a mercadoria para ver o que vai fazer, entendeu? Isso é uma questão de insumos, né? Para quem entende um pouco de mercado, sabe como é que funciona, né? Muitas das coisas que estão aí em promoção são porque tá para vencer. E aí precisa chegar a coisa nova, eles têm que dar um jeito de eliminar isso de uma forma rápida, né? Até para não perder mercadoria. E com certeza muita mercadoria, no sentido de perecível, né? Tem muita coisa não perecível e tem coisa perecível. Muita coisa estraga, né? A gente vê uma realidade muito complexa, assim, da população e o que está acontecendo. Falando nisso, né, o que você vê aqui são dados muito interessantes, porque, embora pareça que não, o atual governante, o atual mandatário do Brasil, eu acho que ele vai ter sérios problemas para se eleger. Ele é uma pessoa que ele não deixa sucessor, né? E todos os sucessores são pessoas que provavelmente o público jamais votaria, até porque como eles, os sucessores mais próximos que teriam, né, que talvez pudessem se eleger, a não ser que seja lá no pessoal lá do público do norte, nordeste, que eu acho muito curioso, que inclusivamente se você pegar matérias, você consegue perceber, né, que a falta de escolaridade está completamente ligada à votação do atual presidente do Brasil. Isso é uma coisa muito curiosa. E nas principais capitais, se você procurar nos principais veículos de comunicação, você vai conseguir achar a informação que as pessoas com maior acesso à educação não votam na esquerda, né? Então, antigamente se falava que intelectuais votam na esquerda. Não, o que está acontecendo é que apenas intelectuais de uma bolha cada vez menor votam na esquerda. Entendeu? E cada vez pessoas que têm menor acesso à informação e à educação realmente são as pessoas que votam na esquerda, né? Então, isso é um parâmetro bem interessante para você dizer que a esquerda é cheia de intelectuais. Bom, isso para mim, hoje em dia, não dá para dizer que é uma realidade e muito menos uma verdade, né? Aqui fizemos uma abordagem sobre o tema, né? E o impacto que está tendo aí desse governo, se os números das pesquisas, né, que essa aí foi só da Paraná Pesquisa, tem todas, tem a Quest, tem a Datafolha, tem as outras, mas eu acho que essa aí é uma das pesquisas mais interessantes, assim, e a página lá, que nem a Jovem Pan lá, para mim é um veículo de comunicação que realmente bota os dois lados. Eu acho que é um veículo de comunicação muito isento, se você for fazer um comparativo em relação aos outros veículos de comunicação, né. Agora vamos para a última abordagem, né? A última abordagem que eu separei porque eu achei muito interessante. Essa última abordagem, nós vamos falar aqui, ó, que saiu na Veja, né? O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos Estados Unidos sobre a ditadura de Moraes, né? Paulo Figueiredo Neto, do último presidente da ditadura militar, né? De 1964 a 1985, discursava a Comissão dos Direitos Humanos do ZEUA sobre a situação no Brasil, né? Aí estamos vendo aí essa situação, né? Bom, discurso. Primeiro que assim, ó, agora estão chamando o cara de jornalista. Muitos veículos de comunicação aí, muitas pessoas aí, muitos jornalistas, eu cansei de ver chamar ele de blogueiro, assim como o Alan dos Santos, assim como outros lá que estão, como Constantino, né? E são todos jornalistas, né? E jornalistas muito, muito, muito respeitados no meio jornalístico. A não ser para aquelas pessoas lá do consórcio de grande mídia, né? Que, pô, é vergonhoso isso, cara. É vergonhoso. Tu saber que a pessoa é um jornalista, tu saber que o cara tem informação, tu saber que o cara tem o diploma e você ficar chamando o cara de blogueiro porque você quer defender uma bolha ideológica. E aí mente e realmente não faz questão de divulgar os fatos reais dos verdadeiros acontecimentos. Bom,
Muita gente falou que não ia dar nada, que ele era o tic-tac, que ele era isso, que ele era aquilo outro. Agora é chamado de jornalista e realmente, né, realmente, de fato, o ministro da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes, realmente há a possibilidade bem grande dele, de fato, ser sancionado. Todo mundo disse que era tic-tac, chamaram o outro cara lá, o Eduardo Bolsonaro, de bananinha. Eu tô falando isso aí de uma forma bem em cima do muro. De uma visão de de uma pessoa que consegue absorver e ver os dois lados. Muitos folgaram num, muitos folgaram no outro, e olha aí como é que tá a situação. A situação é real. Vocês fizeram chacota com os conservadores aí. E outra coisa, eu acho muito engraçado que os veículos de comunicação ainda falam que Paulo Figueiredo é uma pessoa que ele é bolsonarista. Eu já vi ele falar e dizer que ele não se considera bolsonarista. Veículos de comunicação chamar ele de bolsonarista é uma coisa muito engraçada. Ele é um cara que tá lá lutando pelos direitos das coisas que ele enxerga. Mas agora rotular ele, que nem eu vejo vários veículos de comunicação que recentemente chamaram ele de bolsonarista, estão cometendo um fake news. E isso é uma grande mentira. Agora tiraram o cara para o nada. O próprio pessoal do STF, eu vi publicações lá que eles riram, acharam a situação brincadeira, que nada poderia acontecer, tava achando que isso aí não era nada, tava botando apelido neles, folgando do tic-tac, tic-tac, tic-tac. E aí, agora como é que tá a situação? A situação mudou completamente. Agora estão chamando o cara até de jornalista, né? Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, aí eu faço questionamento para as pessoas que acompanham os veículos de comunicação, né? E isso aí é uma coisa que é um fato. Quando vocês dizem assim, não entende, vocês como veículos de comunicação, que vocês estão perdendo a credibilidade diante da população e dos fatos que vem acontecendo, isso é muito simples, porque vocês tiram a população como um todo como idiota, quando isso na realidade não é verdade, entendeu? E isso cada vez mais as pessoas não vão gostando do que está acontecendo, vão vendo o que está acontecendo e vão assimilando de uma forma cada vez mais negativa dentro da sociedade. Vocês quer queiram ou não, essa é a realidade. Vocês não conseguem absorver o fato da situação, do que realmente está acontecendo. E isso é uma coisa muito séria. Aí vocês fazem chacota. É engraçado que assim, ó, tipo assim, falam tanto em democracia, falam tanto em direitos iguais, igualdade e tudo mais, mas quando alguma pessoa fala diferente do que é a bolha ideológica ou política, assim, né, dos grandes veículos de comunicação, aí não dão credibilidade, fazem chacota, tira o sarro, entendeu? Aí quando acontece uma coisa que para mim isso aí é uma bomba, eu não sei de fato o que vai acontecer, se realmente lá o ministro do STF vai ser sancionado, que entra aquela tal de lei Magnitsky, entendeu? Que isso pode criar vários tipos de problemas para eles, inclusive financeiros, e acabe chegando, inclusive, nas suas empresas. Eu não sei, assim, porque se você for ler isso aí, eu até deixei lá no meu Instagram, né? Se você quiser dar uma lida lá, eu deixei os parâmetros dessa lei lá para poder explicar para a galera, para quem acompanha, rede social, entendeu? Porque eu também fui me informar, né? Então, as sanções podem, não é só não ir para os Estados Unidos, as sanções financeiras vêm também com os bancos que atuam, né? O pessoal não levou isso em consideração, não levou isso a sério, mas o fato é que verdadeiramente o que aconteceu é que o ministro Alexandre de Moraes tentou sancionar, tentou fazer com que o que ele acredita da cabeça dele passasse da jurisdição do Brasil para pessoas nos Estados Unidos. Não interessa se a pessoa é brasileira, mas mora nos Estados Unidos, mas está regularizada, entendeu? Se ela está regularizada lá, ela mora lá e ela tem direitos lá sobre o solo americano, numa vida americana, entendeu? E aí você fere a jurisdição dos Estados Unidos, sendo que você ainda fere a primeira emenda,
que é você tentar fazer com que uma empresa americana dentro dos Estados Unidos bloqueie ou não permita que um perfil de uma brasileira fale dentro dos Estados Unidos, dentro da jurisdição deles. Entendeu? Então isso é uma coisa muito séria. Se vocês acham que isso aí é piada, beleza. Mas se isso realmente fosse tão piada assim para os americanos, o ministro do STF não estaria a ponto de tomar sanções duríssimas, de uma lei dura, de que só pessoas realmente que cometem crimes crimes tipo até contra crimes contra a humanidade recebem, entendeu? Então isso é uma coisa muito séria. Os jornalistas brasileiros deveriam se atentar muito a essa situação, porque essa situação vai envolver o Brasil de certa forma. E os próprios ministros do STF, eu acho engraçado, porque eu li uma publicação recente do ministro Alexandre de Moraes falando que no caso daquele depoimento do Mauro Cid, que a culpa é do Bolsonaro, a culpa foi uma questão por causa que o Bolsonaro ele prejudicou minha vida, acabou com minha vida. Não, cara. O Bolsonaro não acabou com a tua vida. O que fez acabar com a tua vida foi tu mesmo. Não existe ninguém que acabou com a tua vida. O problema é que tu chegou num nível, pra mim, é um nível de loucura, entendeu? Que tu acha que tá todo mundo te perseguindo, e quanto mais tu acha que todo mundo tá te perseguindo, mais tu persegue as pessoas. E aí tu perdeu completamente a noção de tudo. E outra coisa, a Suprema Corte também tá agindo da mesma forma, entendeu? E fica dizendo, eu acho muito engraçado como é que ministros conseguem dizer que vão votar uma coisa. Não, mas nós não podemos calar as vozes, mas aí voltam da mesma forma. Bom, vocês é que sabem da escolha de vocês. Se vocês quiserem serem cada vez mais odiados pela população brasileira, fiquem tranquilos para continuar fazendo as mesmas coisas que vocês estão fazendo. Agora, uma coisa que eu posso afirmar é tipo assim, não adianta você botar culpa, porque o Bolsonaro é culpado. Não, o Bolsonaro não é culpado. O problema é que assim, as pessoas no Brasil estão vendo as injustiças acontecendo. E aí você continua batendo na mesma tecla e continua fazendo injustiças e continua acreditando que tudo que tu tá fazendo é certo. Mesmo que isso não importa os meios que você for fazer. Você tem uma Constituição, você faz o que dá na telha, independente da Constituição existir ou não, entendeu? E é isso que a população tá vendo. A população vai lá e lê o negócio, a lei é assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí tu vai lá e faz uma coisa completamente diferente do que é mostrado da realidade, que todo mundo sabe, entendeu? Existem vários erros jurídicos, entendeu? Nessa situação, e vai agravando a situação. Cara, vocês estão tomando um puxão de orelha. Eu vou dizer, o STF brasileiro está tomando um puxão de orelha da maior democracia do planeta. E a democracia, apesar de todos os erros dela, a democracia dos Estados Unidos é a democracia mais sólida que existe no planeta. Entendeu? E o Brasil, quando eu vejo uma situação que você vai atrás de uma pessoa porque possivelmente publicou um fake news e aí você derruba uma rede social inteira da pessoa e não só uma publicação, mas aí do outro lado você pega perfis, assim como o do André Janones, entendeu? Que publica inúmeras mentiras, inúmeros fake news e não é derrubado. Você acha que a população brasileira de bem vai considerar, entendeu? Que vocês, do outro lado, são uma justiça justa? Ninguém vai estar de acordo com isso. Existe um parâmetro muito diferente entre realidade do que a população vê e realidade do que vocês acreditam de acordo com o que vocês têm puxa-sacos que dizem que vocês sempre estão com a razão. E essa é a situação. Eu fico impressionado assim quando as pessoas chegam no poder, porque eu já notei que as pessoas, muitas vezes elas chegam no poder, elas chegam num ponto que elas acreditam tanto nos puxa-sacos, que são aqueles que estão ali sempre para concordar com tudo. Vou dizer assim, quando você tem um melhor amigo, seu melhor amigo é aquela pessoa que vem e diz assim, cara, eu acho que tu tá viajando. Só que daí tu fica bravo com esse melhor amigo e prefere escutar aquela pessoa que sempre vai dizer que tu tá certo. E aí tu já saiu fora da realidade. E é isso que eu tô vendo hoje. A Suprema Corte do Brasil tá vivendo só de poder e uma completa falta de realidade. A falta de realidade é tão grande, mas tão grande, que os ministros vão ser sancionados.
vai ter um que será sancionado, porque provavelmente é certo, né? Ainda não saiu nada, não dá para dizer, não dá para afirmar, porque eu só vou acreditar quando ver, afirmar, acontecer, entendeu? Aí eu digo, ó, aconteceu, beleza. Mas até então, a relação lá com o Marco Rubio, né? Ao que tudo indica, vai acontecer. E se acontecer, entendeu? De fato, vocês, mesmo assim, ainda vão continuar batendo na tecla de dizer que sempre tem um culpado de alguma coisa, quando vocês não conseguem ter, conseguem se olhar no espelho e ver que vocês erram, vocês mesmos têm culpa sobre seus próprios atos e vão continuar caminhando pelo esse mesmo caminho. Cada vez mais que isso acontecer, com certeza a população cada vez mais vai ficar contra a Suprema Corte. Isso é uma coisa que é um fato. Não querem enxergar, não enxerguem. Não querem ver, não vejam. Mas essa é a realidade. A realidade de vocês é tipo assim, reclamam muito de soberania. Cara, a democracia da Europa, a democracia dos Estados Unidos são uma terra muito mais antiga. E existem várias matérias e as pessoas no mundo estão comentando, estão observando isso e estão vendo que não está legal. E essa é a realidade. Não adianta você fugir da realidade. Aí você vai continuar batendo. Aí diz, não, nós não perseguimos, não fazemos isso. Cara, olha a Venezuela, como é que aconteceu. Olha como é que é a Suprema Corte da Venezuela, fez a mesma coisa. Perseguiu todo mundo que fosse opositor, todo mundo que fosse contrário ao regime e faz isso até hoje. Prende pessoas por opinião, prende pessoas porque elas estão tentando destinar a sua forma de raciocínio, pensamento, ou discordam de algum governante. A que ponto chegamos a isso? Eu quero estar mais próximo às democracias sólidas da Europa, democracia sólida dos Estados Unidos. Agora, você quer estar próximo e acha que é certo, correto, estar próximo a uma não democracia, né? Que é a Venezuela, né? Que é a Coreia, entendeu? Que é China, Rússia. Pode ter uma parte legal, mas tu não pode dizer tu não é livre, entendeu? Os Estados Unidos, com todos os seus defeitos, ainda assim, você é muito mais livre, entendeu? Agora, se você quer ser que nem os outros países que são cada vez muito menos livres, poxa, cada um sabe o seu caminho. Mas eu, pelo menos aqui, vou estar sempre lutando e botando meu parâmetro aí, falando de uma sociedade mais livre, justa, com direito à informação, vamos dizer, lutando pela liberdade de expressão. E é isso, né, pessoal? Então tá. A todos aí, muito obrigado aí. Deixei meu vídeo aí, que eu espero que o pessoal goste, né? Eu tô tentando agora ver assim, de uma forma mais em outras plataformas. Aí, quem quiser me acompanha o conteúdo aí. Pra quem gosta de uma coisa retrô, coisa antiga aí, um conteúdo antigo, eu vou estar garimpando aí na internet, publicando aí, e focado no entretenimento, atualidades aí, as coisas que eu mais gosto aí, para deixar o meu legado de ideias, né? E aqui as minhas opiniões sobre o que eu acho e acredito aí, sobre o que está acontecendo no cotidiano brasileiro. A todos que me acompanham, muito, 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 muito obrigado. Tudo de bom para vocês, né, pessoal? Falou!